o ECA ele é um verdadeiro divisor de águas no nosso país. 1990. Ele marca, então, ele inaugura uma nova era em que esse tipo de violência não é mais assunto de família, né? Antes disso, era muito marcado por essa tradição na nossa cultura que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A violência contra as crianças também era visto dentro da mesma lógica. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma fundamental da nossa sociedade. É o reconhecimento, de acordo com a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Criança, de que crianças e adolescentes são seres especiais. Por estarem num processo de formação, dependem de cuidado e atenção particulares. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer é exatamente reconhecer essa condição de pessoas especiais por estarem no processo de formação, para fazer um detalhamento desses direitos, discriminando-os de forma analítica e estabelecendo as formas como eles podem e devem ser exercidos e assegurados. A infância e as experiências vivenciadas ao longo da infância determinam todo o nosso funcionamento psíquico. O cerne do psiquismo está naquilo que, em psicanálise, nós chamamos do infantil, o núcleo daquelas experiências que, na primeira infância, foram vivenciadas com excesso de prazer ou de desprazer. As violências sexuais contra as crianças, elas são vivenciadas com um grande desprazer. Exatamente por isso, e pelo fato dessas experiências invadirem o corpo da criança e provocarem uma descarga de excitação muito grande, que não vai poder ter uma resolução final, como acontece com os adultos, né? Esse excesso de excitação provoca na criança uma ruptura no aparelho psíquico dela. A questão do homeschooling ou da educação em casa, ela, de certa forma, está solucionada. A despeito da polêmica que ela tem gerado nas discussões dentro da sociedade, sob o ponto de vista jurídico, o Supremo Tribunal Federal acabou por decidir que não é lícito, não é permitido aos pais privarem os filhos da convivência no ambiente escolar. A escola, na verdade, ela é uma aliada das famílias, porque os professores são os primeiros que podem identificar as sequelas de um abuso sexual. Porque as crianças, né, que estão sendo vítimas de abuso sexual, um dos primeiros sinais que elas nos mostram é a paralisação da capacidade de fantasiar. Então, com isso, elas se tornam crianças que não brincam, não exploram a ludicidade. A questão do estupro, essa é uma questão extremamente delicada e complexa. Tratando-se de vítima de estupro menor de 16 anos de idade, ela não manifesta vontade válida, de modo que quem manifesta vontade por ela são os seus pais ou o representante legal. Ainda que o direito ao aborto da vítima de estupro seja reconhecido, se os pais se opuserem à realização do aborto, a situação fica extremamente difícil. Nesse caso, haveria um conflito de interesses entre o interesse da vítima do estupro gestante e o de seus pais, o que demandaria buscar em juízo uma solução para a controvérsia.
Nesse caso, a vítima, a criança, deveria buscar a assistência da Defensoria Pública ou do Ministério Público para requerer em juízo uma decisão que autorize a realização dessa interrupção da gravidez, do aborto, independentemente da vontade manifestada pelos pais. O judiciário está despreparado para lidar com essas questões com as crianças. É um problema que a gente já vinha denunciando há muito tempo, né? Um problema que requer uma capacitação específica, né, para se lidar com a forma como conversar com a criança, como entrevistar, como abordar essa temática. O recado que eu poderia deixar, né, para os pais é de que eles prestem atenção no entristecimento da criança. Se uma criança emudece, se uma criança se distancia e se afasta de outras crianças, se uma criança perde o interesse pelo aprendizado, se ela perde o brilho no olhar com a vida, né, os pais precisam estar atentos para o que está acontecendo. Portanto, o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai completar agora 32 anos, é uma norma de crucial importância para o desenvolvimento da nossa sociedade, porque ela cuida do nosso futuro. Eu acho que a mensagem que eu poderia deixar é para que as pessoas acreditem nas crianças. Raramente uma criança mente sobre esse assunto.